Peraí, pessoal. Pessoal, então hoje a gente vai ver sobre o quê? Sobre divisão dos circuitos, tá? Na placa principal, tá bom? Então, ó, vendo, isso é uma placa de exemplo, tá? Mas normalmente, todos os telefones, eles têm a mesma característica, tá bom? É só a gente ver pela numeração que tem em cada setor aqui, que a gente consegue identificar, tá bom? O que é o quê e o que é qual componente que é o componente, tá bom? Bom, então a gente vai ver, pessoal, tá vendo? Ó, 3 setores, tá? Um setor de radiofrequência, tá bom? Um setor de interface do usuário, tá? A gente vai ver também o setor lógico, processador, tá? E memória, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, ó, então o setor de radiofrequência, ele é responsável pelo tratamento de sinal, ou seja, ele faz a transmissão e recepção entre o aparelho e a estação rádio base. Então, o que ele faz? Lembra que eu falei para vocês, na hora que a gente faz uma ligação, o que ele faz? Ele vai lá na torre e ele transmite até a ERB, né, que é a estação de rádio base. Essa estação de rádio base vai fazer a localização aonde o outro aparelho que a gente está fazendo a ligação, aonde eles se encontram. Então, esse setor, ele é responsável por fazer esse tratamento, tá? Então, vai sair, vai o sinal até lá e retorna depois o sinal até a EBR, a base, tá? Então, e também depois a gente vai ver também os principais componentes, ó, desse setor da estação, desse setor de radiofrequência. Os principais componentes deles são o amplificador de potência, tá? que ele amplifica, que ele vai chegar à torre no celular. Às vezes ele fica procurando rede, é esse setor de radiofrequência que está trabalhando para procurar, para encontrar a rede, tá? Então, os principais componentes, amplificador de potência, os filtros de RF. Esses filtros de RF são filtros de radiofrequência, tá? O que eles fazem? Eles deixam você, por exemplo, próximo de uma torre, ele tem o sinal mais forte numa torre, às vezes tem outra torre que tá próximo também. Mas o que acontece? Ele mantém teu sinal nessa torre mais forte e abandona essa torre mais fraca. Se ele perder o sinal da torre mais forte, aí sim ele vai elevar para a torre que está mais fraca. Então, esse filtro de RF é o filtro de radiofrequência, tá? Aí tem o cristal oscilador de radiofrequência, tá bom? E etc., que é microfone e essas coisas. Um pouquinho, pessoal. Ficou lá em cima do banco, pai. A carteira e os negócios. Corre lá, vê se tá lá, na frente da casa do padre. Desculpa, pessoal, é que eu esqueci a carteira em cima do banco, onde eu tava ali agora. Ó, então, que os defeitos relacionados à radiofrequência que pode acontecer, tá? Ó, sem rede, tá? Que ele perde a rede. Então, quando o celular, o cliente vem com o telefone e fala assim, ó, pessoal, o meu telefone não está mais dando rede. Então, o que pode acontecer? Pode ser algum problema no setor de radiofrequência da placa do telefone, tá? Às vezes dá para solucionar, tá bom? E muitas vezes não dá para solucionar. Por quê, pessoal? Não dá para solucionar, por quê? Porque às vezes é o componente, o chipset, tá? Que daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês entenderem certinho, que deu defeito. Então, às vezes a gente não acha a troca, tá? Então, normalmente os defeitos relacionados é sem sinal, o sinal ele fica oscilante, às vezes está fraco, às vezes está devagar, às vezes pega, às vezes não pega, fica naquele vai e vem. Ele não faz e não recebe ligação, claro que ele não vai fazer nem receber ligação. Por quê? Porque ele está sem sinal, certo? De rede. Então, ele não vai fazer nem receber. Mas, geralmente, os clientes vêm até a gente
e já falando, ó, meu celular não está ligando nem desligando. Ele não sabe que o celular dele deu problema na radiofrequência. Então ele fala o quê? Ó, pessoal, meu problema tá dando, meu celular está dando problema no quê? Está dando problema, não está ligando, não está querendo ligar. Ou ele só cai naquela chamada de emergência. E mesmo a chamada de emergência, ele não efetua, tá? E o alto consumo de bateria. Quando tem problema nisso daí, por que dá o alto consumo de bateria? Porque ele fica o sinal, buscando o sinal muito. O que consome muita bateria do telefone é essa busca por sinal. Então, às vezes, quando você está num lugar que não tem sinal de celular, se você colocar ele em modo avião, ele vai economizar mais de 70% da bateria. Por quê? Porque ele não vai ficar nessa busca dessa torre. Então, essa busca pela torre, ela consome muita bateria. O setor de radiofrequência geralmente consome muita bateria. Às vezes o celular está consumindo muita bateria, foi o que eu falei para vocês. Às vezes pode ser que não seja a bateria, pode ser que não seja o conector de carga, pode ser que seja algum defeito relacionado ali. Só que dá para a gente poder identificar. Por que a gente identifica? A gente consegue identificar porque a gente vê que o sinal ou está muito fraco e ele não pega um sinal forte, tá? Mesmo estando dentro da cidade, próximo às torres. Por exemplo, na Claro, você acompanha do teu celular. Na Claro, teu celular está com sinal ótimo, o outro tem que estar com sinal ótimo da Claro também. Tá? Às vezes a operadora muda, porque às vezes a ERB da Vivo é num lugar, a ERB da TIM é em outro lugar, entendeu? Então, às vezes, o sinal oscila, mas a mesma operadora, a frequência de sinal geralmente tem que estar a mesma, tá? Dependendo da placa. Se a placa estiver suja também, pode acontecer de só uma limpeza solucionar esse problema. E também, aquele equipamento que eu falei para vocês, aquela banheira de ultrassom. Aquela banheira de ultrassom, ela pode ocasionar esse tipo de problema também. Do que? A gente não está conseguindo torre, a gente coloca a placa dentro daquela banheira de ultrassom, ela vai fazer uma limpeza química na placa, aí ela vai reparar todos esses chipsets, tá? Que eu já vou mostrar o que é chipset para vocês, todos esses chipsets que estão com algum defeito, com algum problema. Então, normalmente, a solução para esse tipo de problema é limpeza na placa, tá? Primeiro a gente limpa com álcool isopropílico e escovinha. Se não solucionar, a gente coloca na banheira química, tá? Aquela estação química. Tem como a gente também usar a estação de retrabalho para quê? Para fazer uma ressolda daquela parte ali. Só que isso é em último caso, porque geralmente quando a gente trabalha com ressolda, pode acontecer da estação de retrabalho danificar componentes em volta. Então, em último caso, a gente vai usar a estação de retrabalho. Vai tentar numa limpeza, uma escovinha, na limpeza com aquela banheira ultrassônica, tá? Ou, em último caso, a gente vai usar o ar quente, tá? A estação de retrabalho. Pessoal, quando voltar às aulas presenciais, pode ter certeza que eu vou explicar esses 3 processos na prática, tá bom? Passo a passo, um por um, tá? Setor de radiofrequência. O que é chipset? Chipset, são esses componentes aqui, estão vendo? Tá vendo? Um vermelho, um azul. Esses componentes aqui são os componentes relacionados à radiofrequência. Tá vendo? Não são, tá, pessoal? Esses que estão estampado colorido aqui, tá bom? Não tá? Não tem nada a ver. Daqui a pouco nós vai chegar neles. O setor de radiofrequência dele, fica nessa parte aqui, Geralmente, tá vendo, ele vem com todas as placas, mais ou menos, você vai achar todos esses componentes que eu estou falando para vocês agora, em todas as placas, vocês vão encontrar esses componentes, tá? Esse daqui, é o setor, tá, da radiofrequência. Então, geralmente, tá vendo como que ele vem, Ele vem geralmente isolado. Então, a gente usar estação de retrabalho nesse componente aqui, o que pode acontecer? Olha o tanto de componente que tem em volta, tá vendo? Então, é mais fácil a gente fazer uma limpeza. Geralmente, pessoal, já peguei vários e vários problemas e eu solucionei somente com a limpeza de escovinha. E teve uma vez também que eu consegui solucionar ele na banheira ultrassônica. Eu costumo não usar. Usar a estação de retrabalho aqui, se eu danificar algum outro componente que não tem nada a ver em volta aqui, vai dar outros problemas. Chipset são todos esses componentes aqui, tá?
Ó, a gente já viu também que são diodo, tá vendo? Ó? São diodos, tá? O restante que são assim, ó, são chipset. Então, eles são vários componentes ligados. Espera aí que eu vou achar. Tá? Depois eu vou mostrar mais detalhado para vocês. Nas aulas práticas, a gente vai ver isso bem detalhado e bem ajustado, tá bom? A gente vai aprender a tirar esses componentes aqui, ó, da estação de retrabalho, isolando em volta tudo aqui, tá vendo? Ó? A gente vai fazer o isolamento todo aqui e a gente vai aprender a tirar isso daqui. Isso aqui é uma memória. A gente vai aprender a tirar isso daqui, ó. Tá? A gente aprender o processo de trocar. Só que, muitas vezes, eu não vou achar essa peça. A não ser que eu esteja alguns tipos de, como que eu falo? Sucata, aparelhos de sucata. Então, às vezes, eu tenho um aparelho que deu problema na radiofrequência, porém o processador dele, tá, e as memórias estão tudo normal. Tá? Então, aí eu consigo solucionar retirando, tá bom? E colocando outro no lugar. Caso contrário, só se for a peça do próprio aparelho, tá, pessoal? Não tem como, tipo, eu tirar um A20 e colocar num A10. Não tem como. Tem que ser a placa do próprio aparelho, porque esse setor processador e memória são responsáveis por todas essas interligações que faz aqui, tá? Então, o setor de radiofrequência, geralmente, ele fica aqui. Geralmente, alguns, deixa eu ver se eu tenho um aqui, mas a gente vai ver também. Geralmente, alguns dessas, eu tenho aqui uma placa, ó, vou achar aqui agora para vocês. Ó, geralmente, isso aqui é um iPhone, tá? Geralmente, algumas partes deles, ó, tá vendo? Ela vem o quê? O chipset aqui tá até mostrando, mas a parte de radiofrequência, ó, tá vendo? Ó, ela vem com plástico, isolamento. Tá? A gente vai ver, tem outro Sony aqui, vamos ver se eu... Mas não tem acesso à placa. Mas tá vendo, ó? Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pra vocês poderem entender bem, ó. Ó, essa parte aqui, ó, é o setor de radiofrequência. Mas tá vendo? Ele tem aqui por baixo dele, ó, eu vou tirar, ó, pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Às vezes sai na chave, tá vendo, ó? Mas muitas vezes, eu estou fazendo dessa forma, tá, pessoal? Porque essa placa aqui é condenada, tá? Senão a gente tem que ter um cuidado bem cuidadosinho para fazer isso aqui. Mas geralmente a gente tem que tirar esse ferro, eu tô tirando. Aqui eu teria que secar a solda, tá, pessoal? Mas eu tô retirando, ó, quebrei, tá vendo, ó? Aí eu tive acesso, ó, tá vendo? Aí eu tive acesso ao componente, ó, agora sim, ó. Então ele vem o quê? Ele vem um metal desse tipo aqui, ó, por cima para proteger tanto o processador quanto memória, ele não vem exposto assim, tá vendo, ó? Pode ver que foi retirado aqui, ó, em volta aqui, ó. Tá vendo? Foi retirado, ele tem uma parte que cobre tudo essa região que é mais detalhada, tá? Mas e por isso que a gente, na banheira ultrassônica, a gente consegue também, com álcool isopropílico e a escovinha, a gente consegue fazer uma limpeza mesmo sem retirar esse tipo de componente. Mas às vezes é necessário que a gente faça a retirada, tá? Aí tem o setor, pessoal, do quê? De interface com o usuário. Qual que é esse setor de interface com o usuário? São os periféricos, ou seja, o que te integra você com o telefone. O que é que integra eu com o meu telefone? Eu poder ligar meu telefone, o que vai integrar eu? O botão de ligar, opa, ligou. O touch, tá vendo? A tela, isso tudo é a interface do usuário. O alto-falante, o microfone, o vibracal, a câmera, a tela, conector de carga, tá vendo? E etc. Tudo que vem, tá vendo? São o quê? São periféricos de interface com o usuário, tá? Bateria já não é, ela já é então, interface com o usuário é o quê? É o que me faz eu interagir com o telefone. Então, se o touch tiver quebrado, a gente sabe que a solução vai ser o quê? A solução vai ser fazer um reparo, certo? No touch screen dele. Isso é um reparo de interface com o usuário, tá bom? A gente já fala direto o touch screen ou a sensor, né? Porque às vezes a gente não pode falar para o cliente, eu falei para vocês, colocar numa ordem de serviço, touch screen, que já se incrimina numa linguagem técnica. Então a gente tem que falar a tela de sensor da toque. Então é uma palavra mais abrangente para todo mundo entender. Se eu chegar numa senhora hoje e falar, teu celular tem que trocar o touch, ela vai olhar para mim e vai
Ela não vai saber o que é. A gente sabe, mas então a gente fala assim, o que é o touch? É a interface do usuário, é onde você toca e tem que trocar o LCD. O que é o LCD? É o que faz você ver a imagem. Então a gente tem que usar essa linguagem mais apropriada com os usuários, porque muita gente sabe, mas as pessoas mais de baixa idade sabem, mas chega muita gente com esses problemas que já são um pouco mais de idade, então elas não conhecem essas linguagens técnicas. E quando a gente faz uma ordem de serviço, eu vou dar uma aula para vocês, na próxima aula eu vou tocar nesse foco aí de ordem de serviço, tá? Para quem já quiser começar a pegar aparelho para já começar tá vendo, eu vou ensinar bem detalhado para o código da lei. A gente tem que especificar numa linguagem que o usuário saiba. Se ele for processar a sua empresa ou você em cima de algum problema que ela teve com você, por exemplo, se você usar o termo de touchscreen numa ordem de serviço, já é uma linguagem técnica e você não pode, pela lei, no Código de Defesa do Consumidor, você tem que utilizar os termos técnicos referente, utilizar os termos popular, que todo mundo saiba, referente a esse tipo de detalhe, tá bom? Então, setor de interface do usuário é isso, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Setor de interface do usuário. Aqui é o setor técnico também, mas é a interface com o usuário, porque é onde ele encaixa o conector de carga, tá bom? Então, muitas vezes, pessoal, ó, aqui eu vou ensinar para vocês bem isso aqui, porque o celular chega, meu celular está acabando a bateria muito rápido. Aí você vai lá e compra outra bateria e cobra outra bateria. Aí daí 3 dias a pessoa volta. Ó, meu celular continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o problema está nisso daqui, tá? Ó. Tá vendo? Aqui tem o positivo, o negativo, e as outras entradas são a comunicação com o computador, tá? Ou com outros periféricos. Tá? Então, o que acontece? A gente vai aprender a medir no multímetro para ver se está subindo até a bateria a energia correta. Muitas vezes eu pego o celular que vem de outros técnicos que falaram trocar a bateria 2, 3 vezes não soluciona. Eu vou lá medir o conector de carga, tem que subir 5.4 ou 4.7, aí às vezes está subindo 2.1. Porém, o celular sinaliza que está carregando e o celular sinaliza que carregou 100%. Mas isso é em termo, como que eu posso dizer para vocês? É em termo lógico, tá? Da lógica dele, ele carregou 100%, mas a bateria não está com 100% de carga nesse detalhe, tá? Tá vendo as câmeras também, tá vendo? Interface com o usuário, flash, tá? Ó, touchscreen, sensor digital também dá muito problema. Tá, ó, iPhone. Pessoal, outra coisa também, eu tive um problema aqui com uma pessoa veio essa semana aqui, às vezes eu passo para vocês o que acontece comigo, porque às vezes serve de experiência para vocês também futuramente se acontecer com vocês. Que trocaram o botão do telefone dela e falaram que era original a peça. Porém, não funcionava digital. Eu já perguntei para ela onde ela trocou. Ela falou, Rio Preto. Então, o que acontece, pessoal? Quando quebra o botão com sensor de digital dentro do telefone iPhone, qualquer distribuidora que forneça peça de aparelho, ela não vende, não funciona, tá? Apenas funciona o botão com o qual a gente compra original. Original onde que é? Peça da iPhone original somente na iPace, tá, pessoal? Qualquer outro lugar que te falar que a peça é original, é mentira, é engano. A gente tem que tomar muito em Rio Preto, não acontece isso, tá, pessoal? Graças a Deus, todas as distribuidoras de Rio Preto, sempre que eu ligo para perguntar peça ou eu vou até lá, eles são bem claros. Ó, é paralelo, é segunda linha, ó, não é original. Eles não te enganam, eles não te passam a perna. Porém, às vezes a gente tem que buscar recursos de peça aonde? No Mercado Livre. Então é onde lá no Mercado Livre o cara fala, ó, botão do iPhone original. Então você compra achando que é original e não é original, porque ele só volta a funcionar nos mais antigos, até funciona, mas ele só volta a funcionar nos mais novos se for peça original. E peça original do iPhone, a gente só se compra na iPace, tá? Que é a loja oficial da iPhone. Um botão desse daqui, ó, iPhone 5S, eu vou pagar R$35, tá? Na Toledo ou na Atacadão. R$35. Original, se for com digital, já vai estar uns
350. Então a diferença é muito grande de preço, porque é peça original com nota fiscal original. A não ser que a pessoa dentro do Mercado Livre, ela te vende como original e te forneça uma nota fiscal iPlace. Aí, sem problema nenhum. Porque eu posso muito bem comprar um botão para um telefone iPlace e não servir aquilo que eu quero. Então, para eu não perder a peça, eu posso revender ela. Mas aí eu tenho a nota fiscal que comprova que ela é uma peça verdadeiramente genuína iPhone, a genuína da Apple, tá bom, pessoal? Aí a gente chega no setor lógico, tá? O que é o setor lógico? Para esse setor não existe manutenção a ser aplicada, tá? Ao realizar qualquer tipo de intervenção na placa principal, é necessário que esses componentes sejam isolados para que não haja excesso de calor sobre os mesmos. É aquilo que eu falei para vocês, tá? Ó, vamos trocar um chipset? Ó, processador e memória, tá? Processador, ó, aqui. Isso é processador, tá? Isso é processador. Bom, ó, do iPhone, ó, processador. Bom, ó, alguns tem dois, tá? Que são aqueles dual core. Por isso que chama alguns telefones, eles são dual core, porque eles são dois processadores. Um maior, tá bom, ó, um maior e um menor, tá? Aí, em azulzinho aqui, ó, são as memórias, tá vendo, ó? Então, geralmente, tá vendo o iPhone? Aqui é a memória dele. Aqui, desculpa, pessoal, aqui, ó, é a maior. Quanto? Se a gente não saber qual que é, a gente vai na internet e pesquisa o que está escrito aqui, ó, quantum, e tem uma numeração. Colocando no Google esse quantum e essa numeração, ele já vai identificar para você na hora qual placa de telefone que é, de qual modelo, de qual, tudo certinho, tá? Porque é bem detalhado. Tá vendo aqui, ó? Aqui, esse telefone aqui, ele é da Samsung. Porém, ó, ele usa um processador Toshiba. Tá vendo? Então, o processador que ele usa é Toshiba. Então, a Samsung, às vezes, faz telefone, o processador dual core da Toshiba, a memória é da Intel, entendeu? Então, geralmente, sempre intercala, nunca vai ser o mesmo para todos os telefones, tá bom? Esse setor aqui é o setor que a gente viu lá de radiofrequência, tá? Rosinha. Tá bom? O setor verde aqui, ó, o que ele é? Ele é a memória do telefone. É onde fica guardadas as informações. No iPhone, olha ele aqui. Então, se eu trocar o iCloud no telefone bloqueado, eu tenho que trocar esse componente aqui, ó. É a memória. Porém, pessoal, é crime fazer isso, tá? E se você tiver uma placa aí queimada que vocês possam estar tirando e colocando de um para o outro, querendo ou não, a gente isola aqui, conseguir tirar esse chipset aqui e tirar ele e colocar um novo para desbloquear o iCloud, a gente está cometendo um crime, tá? A gente vai chegar nessas leis aí também. Na próxima aula eu vou passar sobre essas leis para vocês também, tá, pessoal? Então a gente identifica assim, todos esses componentes são chamados de chipset, tá? Então, tá vendo, ó, fita Crepton, eu já mostrei para vocês também, ela que faz o isolamento, tá vendo, ó, do calor. Tem dessa cor, tá vendo? Aí tem dessa cor também. Aqui estão as proteção, tá vendo, ó? Às vezes, a memória e o processador está debaixo dessa proteção. Então, você tem que tirar essa proteção em volta primeiro, para depois chegar até na memória ou no processador. Às vezes, para fazer uma limpeza bem profunda no aparelho de ultrassônico, a gente tem que retirar esses componentes aqui, ó, com esse aparelho aqui, estação de retrabalho, isolando bem, muito bem as outras áreas. Por quê? Aqui vai sair uns 400 graus de calor. Esse tipo de papel e componente fita Crepton, o que ele faz? Ele não deixa passar até 1000 graus. Então, até 1000 graus, não vai atravessar, não vai queimar, não vai derreter esse plástico, não vai fazer nada nesse plástico aqui. Então, ele vai proteger tudo, tá vendo? Tá trocando o conector de carga. Tá protegendo tudo que está em volta antes de realizar o processo. Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? É uma aula prática para vocês terem um entendimento da parte teórica. Na parte que a gente vai estudar na prática, a gente vai ver tudo isso novamente, só que aí a gente vai tirar, colocar, a gente vai aprender a mexer tudo nisso. Eu vou estar retificando tudo novamente, bem detalhado. Tenho certeza que vocês vão sair bem craque. Então, isso é uma parte para vocês terem um entendimento da parte
a parte teórica do telefone. Porque é legal, às vezes a pessoa chega e fala, onde que fica o setor aqui na minha placa de radiofrequência? Aí você é um técnico que você não sabe onde que é. Onde que fica meu processador? Ah, não sei o que é. Ah, tem que trocar a placa. A maioria dos técnicos é assim, ah, tem que trocar a placa. Então, às vezes, é coisa de uma limpeza, uma banheira ultrassônica, que você evita. Às vezes ele leva no outro técnico que fala que tem que trocar a placa, fica em 800, você faz uma limpeza na banheira e soluciona, você consegue cobrar uns R$200 do cliente, dependendo do tipo do aparelho. Ó, o cara te cobrou 600, eu fiz uma limpeza bem profunda na banheira química, então eu vou te cobrar, vou te cobrar o valor de, R$200 por esse tipo de serviço que eu fiz. Então é algo que a gente consegue tirar um lucro bom, porque muito acontece. O nego abandona, ah, tem que trocar a placa. Aí chega em mim aqui, o cara falou que tem que trocar a placa. Eu falo para ele, não, deixa eu dar uma olhada primeiro. Eu vou lá e banho químico em cima da placa, porque já está condenada. Ou seja, outros técnicos já falou que está queimada. E eu já testei e ela está sem sinal. Então eu vou lá e jogo estação de retrabalho em cima para ver se eu consigo ressoldar. Eu faço de tudo para conseguir ressuscitar ela. E vou falar para vocês, já consegui ressuscitar várias placas que outros técnicos condenaram. Então é um valor que eu cobro, que esse valor ele é cobrado, eu não uso peça nenhuma. Então ele é 100% meu, ele é 100% lucro, tá, pessoal? Bom, hoje é isso, ficou uma explanação e falta 3 minutinhos aqui, então eu vou estar abrindo espaço para vocês, tá bom? Tá perguntando alguma coisa, se ficou alguma dúvida para vocês. Lembrando que a gente vai rever tudo isso, tá? Tudo passo a passo no manual, na prática mesmo, tá, pessoal? Alguém está com alguma dúvida? Pessoal, muitos professores não explicam detalhado essas coisas, não, mas eu gosto de explicar bem detalhado, tá? Muitos técnicos falam assim, ó, deu problema no processador, você fala para o cliente, muitos professores, troca a placa. Você vai no YouTube, deu problema, você vai trocar a placa. Então, eu quero ensinar vocês a dar um jeito de ressuscitar essa placa que está morta. Porque você consegue, às vezes eu até conversando com o cara, eu levei meu celular nos 3, 4 casos, o cara falou que queimou a placa, disse que, nossa, vai ficar caro. Eu falo, sem compromisso, traz ele lá que eu vou olhar para você. Já aconteceu isso comigo, eu ressuscitei a placa do cliente. Era um iPhone 8, pessoal. Eu ressuscitei a placa do cliente. O que eu fiz? Cobrei R$450 dele, a placa era 1.200. Ele ficou super feliz e eu fiquei feliz também. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, referente? Quer perguntar alguma coisa ou referente a outro assunto? Se não der tempo, acabar a aula de repente também, eu estou lá no grupo também, vocês podem estar perguntando lá, tá, pessoal? E assim nós vamos até voltar nas presenciais, tá? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, o Edmur. O telefone, o smartphone, o sistema do smartphone é igual ao tablet ou não? Mesma coisa. Ou há uma diferença? Mesma coisa. É a mesma coisa? Mesma então, tipo coisa. assim, se você aprender a mexer no smartphone, se abrir um tablet, também é a mesma coisa. O tablet, ele nada deixa de ser um smartphone, porém com a tela maior. Ele é um smartphone, porém com a tela maior. Tem uns que vai chip, tem uns que já não vai. Então, entendeu? Não tem diferença nenhuma. Você aprendeu a mexer no celular, você vai aprender a mexer no tablet. É a mesma coisa, não tem diferença em nada. Entendeu? Isso, porque eu imaginei assim, os que vai chip é a mesma coisa. E os que não tem chip seria um pouco diferente. As mesmas coisas que eu falei para vocês, processador, memória, isso todas as placas de qualquer tipo de aparelho eletrônico precisa de memória, processador, computador, todo quanto é tipo disso daí. Porém, computador é mais fácil de você interagir, arrancar, tirar. Celular e tablet já é mais complexo, mas todos eles contêm processador, memória. Então, aprendeu a mexer em celular, você aprende a mexer em tudo. Até computador você aprende a mexer. Porque o computador tem também aonde está a memória, onde é o processador. Porém, no computador, no notebook, é mais fácil de você retirar esse processador, de você retirar a memória, trocar. O smartphone é um pouquinho mais complexo, tá? Mas você aprende a mesma coisa, entendeu? Tudo que eu falei para vocês que existe no smartphone, tudo que eu estou ensinando vocês agora, se enquadra dentro de um tablet também, normalmente, tá? Bom, beleza, é só essa dúvida que eu tinha mesmo. Aprendeu a mexer em celular, aprendeu a mexer em tablet.
Vai sair um técnico profissionalizante de celular e tablet. Alguém mais, pessoal? Pode ser qualquer outra dúvida, tá, pessoal? Não precisa também ser só sobre esse assunto, não. Pode ser, ó, teve um fulano ali que perguntou para mim que aconteceu isso com o celular. Tá bom? Se você quiser perguntar no grupo, tá? Ó, veio um rapaz atrás de mim aqui, ficou sabendo que eu estou estudando, fazendo curso, e o celular dele tá dando isso, isso, isso. O que você acha que é? O que você me indica? Então eu vou instruindo vocês, para quê? Para vocês já pode ir tá pegando